Na aula passada, é, eu trabalhei com vocês, eu disse a vocês que a gente ia trabalhar esses três temas aqui, não foi? E eu ia trabalhar, nós vimos trabalho. E aí hoje nós vamos ver energia, certo? Então hoje a gente vê energia e eu vou tentar ser um pouco mais objetivo para a gente chegar e concluir esse assunto. Mas potência a gente vê na próxima aula e com resolução de questões. Bom, então, nós trabalhamos aí, eu vou fazer só uma retomada bem rápida para a gente dar continuidade. Então, eu defini trabalho para vocês, né? Só fazendo uma retomada. Trabalho, nós vimos que trabalho é dado por F vezes D vezes o cosseno. Nessa expressão aqui, ó, eu estou só fazendo uma retomada com vocês. Nessa expressão que aparece aqui, nós temos o F é a força aplicada, certo? Esse D aqui é a distância percorrida, né, a distância deslocada, e esse ângulo aqui, esse θ, é o ângulo, certo? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, nós vimos essa equação do trabalho, nós analisamos aqui, nessa imagem aqui, nós temos a pessoa, ela exerce uma força com um certo ângulo em relação à direção horizontal e ela consegue arrastar esse caixote por uma distância horizontal d. Nós vimos que trabalha a transferência de energia e para transferir energia eu exerço uma força e essa força produz um deslocamento. Então, nós discutimos esse conceito de trabalho na aula passada. Certo, pessoal? Que é só fazendo uma retomada com vocês. E o que significa a propriedade gráfica? A propriedade gráfica significa dizer o seguinte, que eu só posso usar essa equação, certo? Eu só posso usar essa expressão aqui, FD cosseno de θ, eu só posso usar essa equação numa condição. A condição é que essa força aqui, ela tem que ser constante, certo? Então, a força, ela precisa ser constante. Se a força é constante, vou ver quem está chegando aqui para solicitar a entrada. Se a força é constante, eu posso, né, aplicar essa expressão aqui. Porém, o que acontece? Se a força for variável, né, se essa força aqui ela estiver variando no tempo, então força, né, se a força for variável, eu não posso usar essa equação aqui. Eu só posso usar essa equação, vou reforçar aqui com vocês, eu só posso usar essa equação se essa força aqui ela for constante. Professor, e se a força for variável? Se a força for variável, eu tenho que atribuir a uma propriedade gráfica, a um método gráfico. E aí, o que é que diz o método gráfico? Eu explorei com vocês a força elástica, né, que é a força exercida por uma mola. Então, quando eu pego esse bloco aqui, ó, da posição de equilíbrio, nessa posição aqui, a mola nem está esticada, nem está comprimida. Significa dizer que a força que a mola exerce sobre o bloco é zero. Então, eu vou dizer que aqui a força elástica é igual a zero. Agora, nesse caso aqui, como eu estou puxando o bloco para a direita, ó, eu desloco o bloco para a direita,
a mola vai exercer uma força sobre o bloco no sentido contrário. Então, a força elástica, ela vai existir, ela é diferente de zero. Da mesma forma, se eu comprimir aqui a mola, deslocando o bloco para a direita, a força elástica vai atuar aqui no sentido contrário ao deslocamento e vai ser diferente de zero. E eu falei para vocês que a força elástica aqui, ela vai aumentar com o deslocamento, com essa distância x. Então, essa é uma questão de força variável. Então, a força exercida pela mola é uma força que varia com a distância. Logo, eu não posso aplicar essa equação no trabalho aqui. E para calcular o trabalho, eu vou fazer o método gráfico. E o que significa o método gráfico? Eu vou calcular a área abaixo dessa linha que representa a variação da força em função do deslocamento. Calcular essa área aqui significa encontrar o trabalho realizado pela força, no caso aqui, a força elástica. Tranquilo, pessoal? Então, quando a força for constante, eu posso aplicar a equação aí de cima. Quando ela for variável, eu tenho que atribuir ao método gráfico. Sobre o trabalho da força-peso. Lembrando que a força-peso, preste atenção aqui, ó. A força-peso é uma força constante. A força-peso você determina através do produto de M vezes G. Então, preste atenção. A força-peso é uma força constante. E como é que a gente calcula o trabalho da força-peso? Pessoal, então olha só. Eu tenho um objeto aqui, uma bolinha de massa M, tá certo? Essa bolinha, ela é atraída pelo efeito gravitacional. Essa força-peso aqui, que está desenhada em verde, é uma força vertical que aponta para baixo, certo? Então, é a força que a Terra exerce sobre esse objeto. Então, essa bolinha ela pode realizar esse deslocamento aqui, ó. Então, o que vai interessar para a gente calcular a força-peso é a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, ou seja, é a altura. Então, essa bolinha ela pode realizar qualquer deslocamento, certo? Mas o que vai me interessar vai ser a distância entre o nível de partida e o nível de chegada. E essa distância entre o nível de partida e o nível de chegada é a altura H. Então, a força-peso, pessoal, ela tem um sentido, né, verticalmente para baixo. E aí o que acontece? Para calcular o trabalho da força-peso, olha só, essa letra que aparece aqui é a letra do alfabeto grego chamada tal, que também eu posso usar W, tá certo? Lembra da primeira aula? Então, eu posso usar tal para representar trabalho, posso usar W ou então T maiúsculo. Tranquilo? Então, olha só. Então, nessa expressão aqui, eu vou escrever aqui para ficar melhor para vocês. Ele está escrevendo o seguinte, ó, o trabalho é igual à força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Perceba que a força-peso, nesse caso aqui, pessoal, preste atenção, eu vou desenhar a força-peso, ela aponta para baixo. E o sentido de movimento do objeto é também para baixo. Então, preste atenção no seguinte, ó. O deslocamento do objeto também é para baixo. Então, significa dizer que o ângulo entre o deslocamento e a força-peso, considerando que o objeto está descendo, então o ângulo entre a força-peso e o deslocamento aqui é zero. E nós vimos na aula passada que o cosseno de zero é igual a 1. Então, o cosseno de zero é igual a 1. Significa dizer o seguinte, que se eu pegar aqui e substituir a força-peso, que é a massa vezes a gravidade,
eu vou ficar com a seguinte expressão, ó. Então, trabalho da força-peso vai ser, quem é o peso? O peso é quem? É mg, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes quem é a distância percorrida pelo objeto. Pessoal, a distância percorrida pelo objeto aqui é a diferença de nível entre o ponto que ele partiu e o ponto que ele chegou. Então, nós vamos considerar aqui que o deslocamento, que é a distância do ponto de partida ao ponto de chegada, é a altura H. Não interessa o caminho que ele levou para fazer. O que me interessa somente é a diferença de desnível entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Não interessa se ele fez uma trajetória curva, tá certo? Então, vezes o cosseno aqui é o cosseno de zero, e eu acabei de mostrar para vocês que esse cosseno aqui, o cosseno de zero, vale 1. Então, o trabalho realizado pela força-peso é dado por mg vezes h. Então, esse aqui é o trabalho realizado pela força-peso, como está apresentado aqui para vocês. Eu fiz uma demonstração de onde saiu essa expressão aí. Então, veja, o trabalho realizado pela força-peso é igual ao produto da massa do objeto, da aceleração local, onde ele se encontra, e a altura. Lembrando que essa altura, ela independe do caminho que o objeto percorreu, pelo simples detalhe. A força-peso é uma força classificada como força conservativa. E como ela é uma força conservativa, significa dizer que o trabalho realizado por ela não depende do deslocamento. Então, o caminho que essa bolinha aqui ela faz entre o ponto de partida, preste atenção, aqui eu tenho a partida e aqui eu tenho a chegada. Então, preste atenção, a altura é a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Esse desnível entre o ponto de partida e o ponto de chegada, eu chamo de altura. E o trabalho realizado pela força-peso independe da forma com que essa bolinha ela se deslocou, da partida até a chegada. Por quê? Porque a força-peso ela é uma força que é chamada de força conservativa. E o que é uma força conservativa? É uma força que o trabalho independe da forma com que o objeto se deslocou. Só vai depender do ponto de partida e do ponto de chegada. A menor distância entre dois pontos, anote aí no material de vocês. A menor distância entre dois pontos, né, é uma linha reta. E essa linha reta é a altura com que o corpo se deslocou entre a partida e a chegada. Beleza, pessoal?